O desenho da Liga da Justiça nos mostrou vários vilões mega poderosos que a Liga teve que enfrentar e eles eram uma ameaça muito grande para o futuro do planeta. E um dos maiores inimigos dessa grande lista de vilões foi o Amazo. E hoje a gente vai lembrar da aparição do Amazo e como ele surrou toda a Liga da Justiça na primeira vez que ele apareceu no desenho. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Mikael e vale lembrar que o Amazo ele é uma criação do Professor Ivo, que é um super cientista e um médico do Lex Luthor. E também é ele que produz e aprimora aquelas armaduras que o Lex Luthor usa. Bom, dito isso, vamos ver como foi esse episódio. No começo do episódio, o Lex tá lutando contra a Liga da Justiça usando aquela armadura mais reforçada dele, mas aí ele sofre uns danos bem sérios na armadura e ele vai atrás do Professor Ivo pra consertar ela. Mas chegando lá, ele vê que o professor tá morto e encontra um ser bem diferente. O Amazo. Ele não sabe direito o que era aquilo, o que era aquele androide que estava na frente dele, mas aí o Amazo olha pra ele e copia o rosto do Lex. Então Lex vê que ele tem poder e que tem habilidades que ele pode usar. E aí o Lex vê que o androide é bem ingênuo e claro, já quer tirar proveito dele. Então ele fala que é um amigo do Professor Ivo e que foi até lá para cuidar do androide. Só que antes ele precisava arrumar a armadura dele e o androide tinha que proteger ele por enquanto. E para consertar a armadura, o Amazo vai atrás de umas coisas que o Lex precisa e ele começa a invadir uns lugares protegidos, mas ninguém consegue impedir ele. Ele simplesmente copiava as características de quem ele queria e vocês sabem, né? Ele é praticamente invencível, então ninguém conseguia impedir ele de invadir os lugares. E quando ele estava invadindo uma fábrica de combustíveis, na verdade ele já estava saindo de lá, ele dá de cara com a Mulher Gavião, que estava fazendo uma espécie de ronda ali pelaquela parte da cidade. Então a Mulher Gavião, que viu ele saindo lá de uma fábrica com um recipiente com combustível, pede para ele parar. Mas aí ele não para, e então ela parte para cima dele e derruba ele e pega o combustível, mas nesse momento ele olha para ela e copia todas as habilidades dela rapidinho. Já cresce asas nas costas dele e ele já cria uma massa, que é aquela arma que ela usa. Então claro, né, ela se surpreende, mas aí ele já revida e dá um golpe nela. Eles começam a lutar, mas ela não é páreo para ele. E assim ele consegue fugir de lá e levar o combustível pro Lex. Mas aí que tá, né, o Lex ele vê as asas e a massa na mão do Amazo e reconhece que é da Mulher Gavião e pergunta se ele matou ela, mas o Amazo fala que não. Nessa época ele ainda é bem ingênuo e ele não mata as pessoas, ele conseguiu invadir todos esses lugares sem matar ninguém. Aí o Lex se aproveita da situação e conta uma história pro Amazo. Ele fala que a Liga é do mal e tá impedindo ele de realizar o sonho dele, que é trazer paz pro mundo. Ele fala que quer construir um mundo legal para todo mundo, sem violência, mas que a Liga é contra isso. Ou seja, ele tá jogando o Amazo contra a Liga. E ele, claro, acredita. Ele não tem maldade no coração e acha que o Lex é o novo pai dele. Bom, aí aparece a Mulher Maravilha e o Flash ajudando ali a Mulher Gavião, que estava presa por causa da luta dela contra o Amazo, e a Mulher Gavião fala que encontrou um androide com as habilidades iguais a dela. E eles ficam achando que quem construiu esse androide estava com a Mulher Gavião em mente, que copiou só os poderes dela. Quem o construiu tinha você em mente. É, até agia como eu. Nossa, isso assusta. E o plano do Lex era fazer o Amazo ficar bem à mostra da Liga, para assim ele conseguir copiar os poderes o mais rápido possível. Então a Liga nem precisou procurar muito por ele. Ele estava ali no meio da rua enfrentando uns guardas e umas pessoas que estavam ali em volta. E aí eles partem para cima do Amazo e começam a lutar. Até esse momento eles ainda pensavam que o Amazo só tinha os poderes da Mulher Gavião, mas aí eles começam a perceber que não era bem assim, porque logo de cara ele já copia os poderes da Mulher Maravilha e fica com a super força dela. Então ele é atacado pelo Lanterna Verde e copia também o poder do anel do Lanterna, o que é muito foda. Imagina ele copiar um objeto que é um dos mais poderosos e desejados do universo. Depois ele nocauteia facilmente o Flash e copia os poderes dele também. E aí quando a Mulher Gavião vai atacar ele de novo, ele desvia porque tá muito mais rápido. E ele também mostra que não copia só os poderes, mas as personalidades dos inimigos dele.
Por essa você não esperava, né? Bom, aí ele já tá bem mais forte, né? Já que ele já copiou os poderes de quase toda a Liga da Justiça. Então, claro, o Lanterna Verde entra em contato com o Batman, que tava com o Superman, fala pra eles que eles encontraram o androide que atacou a Mulher Gavião, mas pra eles não chegarem perto da luta, porque ele de alguma forma copiava os poderes dos inimigos dele só olhando pra eles. Não podemos ficar aqui. Mas é exatamente o que vão fazer. Se vierem, vão torná-lo mais forte. Mas aí no meio da ligação ele é atacado pelo Amazo, e quando o Amazo tá quase dando um soco final no Lanterna, aparece o Superman já atacando uma viga de aço nas costas do Amazo. E para evitar que o Amazo olhe para ele e copie os seus poderes, o Superman pega uma barra de ferro e solda em volta dos olhos do Amazo. Mas não adianta, porque o Amazo acerta ele com a massa da Mulher Gavião e retira o ferro do olho bem fácil. E aí quando o Superman vai atacar ele, ele desvia, olha para o Superman e copia assim o poder do super-herói mais forte do mundo. Kiera, nos ajude. É bom mesmo, porque ninguém mais pode. Aí o Superman e o Amazo começam a lutar, e quando o Amazo ele cai no chão, aparece o Batman com um pedaço de Kryptonita para tentar fazer alguma coisa contra ele, porque já que ele copiou os poderes do Superman, ele também copiou as fraquezas. E por incrível que pareça, dá certo, e o Amazo acaba fugindo. É isso aí, ele enfrentou toda a Liga da Justiça, mas ele fugiu só quando o Batman apareceu. Você não tem poderes. Mas tenho isto. Perigo. É parte do pacote. Ganha nossos poderes, mas também ganha nossas fraquezas. Bom, aí a Liga vai atrás do Lex e eles encontram a casa do Professor Ivo, mas o Lex já tinha fugido de lá. E quando eles entram na casa, a casa explode, mas dá tempo deles resgatarem algumas coisas, e entre elas estavam informações de como funcionava o Amazo. Então eles descobrem que ele era feito de nanotecnologia, e cada característica nova que ele copiava, ele também evoluía um pouco mais. Aí o Amazo ele chega no novo esconderijo do Lex, e o Lex fica sabendo que o Amazo não derrotou a Liga, e também percebe que o Amazo tá um pouco mais esperto, porque ele começa a fazer perguntas, o que ele não fazia antes. Você vai adorar o papai. O quê? Então o Lex engana o Amazo mais uma vez, porque ele acha que só assim, só enganando o Amazo, ele vai tentar de fato derrotar a Liga da Justiça. E quando o Amazo sai dali, o Lex ele mostra para uma comparsa dele que tava ali, que ele tem um controle que pode explodir uma bomba que fica dentro da cabeça do Amazo, se ele precisar fazer isso. Bom, aí a Liga encontra o Amazo e parte para cima dele, mas o Amazo já tá bem mais forte e decidido a matar a Liga. Ele já começa nocauteando de novo a Mulher Gavião, que tá sofrendo bastante nesse episódio, e o Batman tenta usar a Kryptonita mais uma vez, só que dessa vez não dá certo, porque o Amazo já superou essa fraqueza. Tem gente que não aprende. Não só aprendo, como me adapto e evoluo. Então ele acerta o Batman e pega a Kryptonita na mão e joga ela com tudo no Superman, fazendo o Superman ficar completamente fraco e não conseguindo lutar contra ele. O Flash não consegue fazer nada contra o Amazo, porque o Amazo já copiou o poder dele, mas já tá mais rápido do que o próprio Flash, e o único que ainda não teve os poderes copiados foi o Caçador de Marte. Então a Mulher Maravilha pede pra ele não se aproximar, e é nessa hora que o Lex aparece com a armadura já toda reconstruída e ataca a Liga da Justiça. E quando todo mundo já tava nocauteado ali no chão, o John aparece. Aí o Amazo copia os poderes dele, que inclui o poder de ler a mente, e é nesse momento que ferrou pro Lex. Isso porque o Amazo usa esse poder de ler a mente para ler a mente do Lex, e descobre que foi enganado esse tempo todo, e que na verdade o Lex que era do mal, e não a Liga. Aí o Lex se desespera e tenta explodir aquela bomba da cabeça do Amazo. Ele explode a bomba, mas não faz efeito nenhum. O Amazo já tá muito mais forte do que antes. Agora é a minha vez.
O Lex tenta fugir, mas o Amazo prende ele com o anel do Lanterna Verde. E ele quebra toda aquela armadura que o Lex estava usando. E quando parece que ele vai matar o Lex, ele para. E ali ele já evoluiu tanto que percebe que todos ao redor dele são bem inferiores. E que não tinha nada a ganhar com eles. O Amazo já estava no nível mais evoluído. Aí nessa hora, ele olha para o céu e copia o poder de uma estrela. E é por isso que ele fica naquela cor dourada. E depois ele começa a voar em direção ao espaço e vai embora da Terra. Aí o Jon fala que ele vai em direção aos deuses. E o Luthor, né, com aquele humor dele, fala que ele não é um deus, mas só uma máquina. E o Superman fala isso. Que eu tenho a impressão que se um dia ele voltar, você aprende a rezar, Luthor. E aí pessoal, o que vocês acharam desse episódio? Comenta aí embaixo que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para eu trazer mais vídeos nesse estilo. E também se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos sobre Liga da Justiça que eu trazer aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!